Oi, gente! Vocês já imaginaram se vocês vissem seres folclóricos correndo na rua da sua cidade? Nesse livro aqui, a gente vai ver como seria se isso acontecesse. Meu nome é Julia Calisto e hoje eu vou falar sobre Ouro, Fogo e Megabytes, do Felipe Castilho. Esse livro aqui é o primeiro de uma série chamada O Legado Folclórico, que é indicada para crianças a partir dos 10 anos. Serão 5 livros no total, mas até agora só foram lançados 3. Eu li esses livros aqui, né? Eu já li o primeiro, o segundo e tô lendo o terceiro agora, no aplicativo da Biblioteca de São Paulo. Eles fizeram uma coisa bem legal. Eles transformaram a biblioteca física em online. Tem todo o sistema de devolução, o sistema de renovar o livro, só que é tudo online. A gente lê os e-books aqui pelo celular mesmo, ou até mesmo pelo computador. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando isso um pouquinho mais direitinho, deixem aqui nos comentários. E antes de começar o vídeo, eu queria falar pra vocês, qualquer coisa, gente, qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon, por favor, comprem pelo meu link pra ajudar o canal. Você não paga nada mais por isso e me ajuda bastante, porque uma pequena comissão vem pra mim, e assim eu posso trazer mais livros legais pra vocês. Nessa história a gente vai conhecer o Anderson, um garoto de 12 anos, que vive a vida dele normalmente. Ele mora em uma cidadezinha chamada Rasteirinho, que fica no interior de Minas Gerais. Ele, gente, ele não tem nada de diferente assim, tipo magia, nada disso. A única coisa que ele se destaca é que ele é muito bom em videogames. Ele é o segundo melhor em um videogame chamado Battle of Azeroth, que é tipo um RPG com elfos, dragões. Eu achei bem interessante, eu realmente gostaria de jogar esse jogo. Ele joga com os amigos dele, alguns que ele conhece na vida real, outros que ele só conhece ali pelo jogo mesmo. E um dia, quando ele tava jogando com esses amigos, um avatar ali bem fraquinho, que não tinha nenhum item especial, assim, veio falar com eles. Ele sabia o nome do Anderson e perguntou pra ele se ele não queria ir pra São Paulo pra fazer um trabalho de hacker. O Anderson já ficou meio assustado, saiu do jogo, deslogou ali e deixou isso pra lá. No dia seguinte, quando ele foi pra escola, ele meio que tava na aula de educação física e ele ficou meio irritado e acabou chutando uma bola muito alta e muito forte. E a bola foi cair fora do terreno da escola. Aí ele foi atrás da bola, aproveitou que o professor tinha saído por uns minutinhos, só que alguma coisa impediu ele. Ele não sabia o que era aquilo, gente. Ele não sabia se era um guaxinim gigante, se era um cachorro, um urso, o que era aquilo. E aí ele acabou trazendo a bola, só que murcha, e o professor já tinha chegado, e por isso ele recebeu uma suspensão. Quando ele voltou pra casa naquele dia, ele viu um pessoal diferente na casa dele, falando que ele tinha que ir pra São Paulo porque ele tinha ganhado a final ali de uma competição de matemática, e ele ia lá pra São Paulo pra participar ali do encerramento ali da competição. Ele achou aquilo tudo muito estranho, e aí ele percebeu que aquelas pessoas todas eram amigas ali daquele cara que tinha ido falar com ele no Battle of Azeroth, e ele realmente estava indo pra São Paulo pra fazer um trabalho de hacker. Os pais dele pareciam hipnotizados, nem lembravam que o Anderson era ruim em matemática, e ficava bem avoado, assim, sabe? E aí, o Anderson começou a pensar o lado bom disso, né? Porque ele tinha recebido a suspensão. E o tempo da suspensão e o tempo que ele precisaria ficar em São Paulo seriam mais ou menos iguais. E aí ele falou, então vou, né, pra esconder essa suspensão dos pais dele. Quando ele foi para São Paulo, ele foi recebido por um pessoal chamado Organização. Lendo esse livro, vocês vão entender um pouquinho mais sobre a escolha desse nome. É um grupinho de órfãos e pessoas que foram rejeitadas pelos pais e alguns seres folclóricos, que a gente só vai descobrir isso depois, mas não é spoiler, relaxem. E aí, eles são também ecoativistas que vão às ruas e falam com as pessoas. Eles simplesmente pedem, não joga esse lixo no chão, ou eles entregam mudinhas para as pessoas regarem e cuidarem em casa, que querendo ou não, eles estão fazendo um pequeno ato e assim eles vão ajudar o planeta Terra. O Anderson, gente, ele fica meio desconfortável lá naquele lugar, sabe? Porque as pessoas lá, elas não são muito antenadas, elas não têm muita da tecnologia, eles não assistem muita TV, então eles não estão no mesmo mundo que o Anderson, vamos dizer assim. E aí,
quando ele fica meio desligado assim na tecnologia, ele vai conhecer um outro mundo, gente. Um mundo que ele não tinha nem ideia que existia, que é o mundo folclórico. Ele vai descobrir que muitos dos colegas dele ali, que ele vai fazer na organização, são esses seres folclóricos. Vai conhecer muitos outros. E a gente vai ter uma investigação aí no meio que vai deixar o livro ainda mais interessante. Você não vai querer parar de ler. Por isso eu li esse livro, gente, muito rápido. Eu li ele em 4 dias. Ele tem mais ou menos 325 páginas. Então, pra mim, é uma velocidade bem rápida, de tão empolgada que eu tava lendo essa história. O folclore é uma coisa que tem muito destaque aqui nesse livro. Eu já li alguns outros livros com essa temática, eu gostei bastante de todos eles e esse livro aqui não foi uma exceção. Eu gostei muito e ainda por cima, gente, esse livro aqui tem um diferencial. Diferente dos outros livros que eu já li, esse livro a gente vai ter os animais, os seres folclóricos na cidade. Eles vão estar ali andando pelas ruas e destruindo ali as cidades. E, bem, não vou falar muito mais para não dar spoiler para vocês. E esse é um diferencial que tem no livro. Eu conheci bastante também do folclore, mesmo que eu já tivesse lido um pouquinho sobre o tema, eu conheci muito mais mesmo. Também sobre a história do Brasil eu conheci mais, sobre a natureza, e é um livro que você aprende bastante, além das lições que ele vai ter aqui. A gente vai ter bastante lições, principalmente sobre a natureza, sobre desmatamento, a extinção de animais. A gente também vai ter um pouquinho fora desse tema, como, por exemplo, o poder, a confiança também. A gente vai ter todos esses temas abordados aqui na história, de um jeito bem engraçado, com bastante humor, o que vai deixar o livro, assim, gente, maravilhoso, realmente. O Anderson, ele é um personagem muito interessante dessa história. Ele chega lá no lugar meio sem saber de nada. Realmente, ele não sabe de nada sobre os seres folclóricos. Ele não sabe praticamente de nada, porque metade da vida dele ele vivia dentro do videogame. Só que ele vai evoluindo no decorrer da história, com essas lições que ele vai recebendo, e ele vai se tornando uma pessoa melhor. E eu achei ele um personagem muito legal de se acompanhar, porque assim, eu vou até usar uma frase do book trailer, que é: o Anderson, ele não era um semideus, ele não era um bruxo, ele só era um garoto que gostava de videogames. E aí, ele não tem nada assim muito uau, sabe, de especial. Ele não tem, nossa, magia, ele não consegue lançar raio da mão, não consegue fazer essas coisas. Mas ele vai enfrentar muitos desafios e alguns ele vai superar, outros ele nem, às vezes ele não vai conseguir superar. Mas ele ainda assim vai tentar, com toda a força ali que ele tem e com todo o conhecimento. O Anderson é um menino muito esperto, mesmo que ele não se desse muito bem ali na escola, né? Ele era um menino muito esperto, ele consegue ter um pensamento rápido, ele consegue ligar as coisas rápido. E ele também tem muito conhecimento do videogame, do Battle of Asgarth. Em alguns momentos, se ele não tivesse esse conhecimento, ele talvez não teria conseguido passar por algumas situações, ou pelo menos tentado, como eu já disse pra vocês. Então isso mostra aqui que o videogame não foi uma coisa inútil na vida dele. Outro motivo pra eu ter gostado tanto do Anderson, a ponto dele ser um dos meus personagens favoritos, é porque eu me identifiquei com ele. Ele era um menino meio nerd ali, ele gostava dos videogames e também dos filmes e das séries. E aí, às vezes, ele fazia umas piadinhas, que como o pessoal da organização, eles não estavam muito antenados com esse tipo de coisa, eles não entendiam. E aí o Anderson ficava lá que nem bobo, rindo sozinho. E aí eu me identifiquei por causa disso, porque... bem, eu sou um pouquinho nerd, não com jogos, eu não jogo muito, mas com outras coisas eu sou um pouquinho sim. E aí, às vezes eu faço umas piadas, o povo fica meio sem entender, eu fico lá rindo sozinha. E aí, por isso eu entendi o Anderson, eu me identifiquei ali com ele nessa parte da história. Eu também tive outros 2 personagens favoritos. Eu não vou falar nomes, mas com a minha descrição aqui, gente, vocês com certeza vão conseguir identificar quem eles são quando vocês lerem essa série. O primeiro é uma arara que fala. E não é tipo falar, igual papagaio que fala e repete, não. Você pode ter uma conversa lógica com aquela arara, ela é uma arara muito inteligente, que tem humor também. A arara traz uns momentos bem engraçados ali durante a história. E, bem, eu adorei esse personagem ali dentro do livro. Ele também foi essencial em várias partes, mesmo sendo só uma arara, né? Então eu realmente adorei esse personagem. O outro, que foi meu personagem favorito, no início a gente não sabe muito bem o que ele é. A gente sabe que ele é um ser folclórico, mas a gente não sabe o que ele é. Isso deixa ele muito misterioso. E
cá entre nós, né? Pessoas que têm segredos, a gente fica mais interessado na vida delas. Então, ele é um personagem muito misterioso, muito interessante. E mesmo quando a gente descobre, a gente vê que ainda tem mais segredos ali por trás. Então, a gente vai cavando cada vez mais. E aí, tem alguns livros que a gente... Tem algumas partes, né? Que a gente não vai ter uma resposta, que a gente só vai ter nos próximos livros. Outras que eu tô bobeando, que não vai ter nem nesses livros que já foram lançados, né? Lembrando que é uma série, provavelmente a gente não vai ter todas as respostas que a gente quer até o final. E esse personagem, ele traz aquele quê de mistério assim na história que você vai ficar curioso e vai querer ler cada vez mais. Esse livro aqui também vai ter uma investigação super uau, sabe? É uma investigação que eu consegui criar algumas hipóteses ali, eu fiz bastante teorias também lendo. E é uma investigação que vai fazer com que você queira ler mais o livro e cada vez mais. Você não precisa dormir, você vai precisar de respostas, sabe? Aquelas investigações bem surpreendentes que você fica chocado, e tem vários momentos do livro que você vai ficar chocado, não só por causa dessa investigação, a gente vai ter várias outras revelações que você vai ficar assim de queixo caído, você vai ter que dar até uma respirada, sabe? Meu Deus, calma, deixa eu digerir isso daqui, né? Então, já se prepara para fazer as teorias dentro desse livro. Uma coisa que é muito legal de você notar são os títulos de cada livro. São palavras soltas, né? Se você olhar assim, bater ouro, fogo e megabytes. O que tem a ver, gente? O que tem a ver isso? Só que aí no decorrer do livro você vai lendo, você vai percebendo ali o significado daquelas palavras. E aí quando eu percebi isso, eu já comecei a procurar. E aí esse foi um exercício bem legal, sabe? Eu fiquei, nossa, eu acho que isso daqui é lá do título. Aí eu falava, não, não é. Só que aí no final eu consegui identificar todos, no final do segundo também. E eu acho que no terceiro e nos próximos eu acho que isso também vai acontecer. Eu vou falar o nome aqui de todos os livros, porque aí vocês podem já fazendo suas teorias. O segundo se chama Prata, Terra e Lua Cheia. O terceiro, Ferro, Água e Escuridão. E o quarto, se eu não me engano, o nome dele vai ser Aço, Vento e Sacrifício. E eu já fiquei criando teoria pro nome desse quarto, né? Que não sei nem quando é que vai ser lançado. Se souber, deixa aqui nos comentários, inclusive, porque eu quero saber muito. E bem, podia ser lançado logo, né? Senhor Felipe Castilho, se você estiver assistindo esse vídeo. Quando que sai o próximo livro? Nem terminei o terceiro ainda, já tô querendo ler o quarto, né? Mas realmente é uma série que você vai querer ler assim tudo direto, sabe? Porque é tudo muito interessante e muito divertido, muito engraçado. Essa série é tudo de bom pra você que quer ler uma coisa mais leve, uma coisa bem divertida. Eu vi que esse livro aqui estava disponível no Kindle Unlimited, e aí quando eu fui baixar ele aqui no meu Kindle pra mostrar a capa, pra ler a página 31 bonitinho pra vocês, eu percebi que essa versão aqui no Unlimited, ela pula o glossário, que fica logo no comecinho, diferentemente de alguns outros livros, né? E gente, voltem, leiam o glossário, porque, cá entre nós, você já leu um glossário engraçado? Eu também nunca tinha lido, gente. Mas esse livro aqui, ele já começa engraçado, já tem um glossário engraçado, gente. Aí eu fiquei rindo só no glossário, eu já fiquei imaginando, nossa, então esse livro aqui deve ser cheio de humor. Foi mesmo, gente. Então não pulem. E leiam também, porque ele vai ser necessário durante o livro. Para pessoas como eu, que não estão muito antenadas ali no mundo dos videogames, na tecnologia, tem alguns termos que às vezes quando o Anderson e os amigos dele dentro do Battle of Asgarth estiverem conversando, a gente não vai conseguir entender, sabe? E aí por isso o glossário foi bem necessário para mim nessas partes. Falando já sobre os amigos do Anderson conversando com ele dentro do jogo, essa é outra parte bem legal do livro, que a gente pode perceber que quando eles estão conversando, muda a fonte da letra do livro, né? E a gente pode perceber que é como se fosse um chat de um jogo mesmo. Vai ter o nomezinho do personagem que tá falando, o nível que o personagem tá, e aí vai ter as falas, que normalmente vão ter várias gírias do jogo e algumas abreviações também. E eu achei isso muito legal, porque me deixou mais imersa no livro. Eu me senti ali como se eu estivesse vendo mesmo eles jogarem, ou se eu estivesse jogando junto com eles. E eu adoro esses livros que me deixam imersa, assim, na história, que eu meio que desligo, assim, do exterior, e eu só tô de olhos, ouvidos, todos os sentidos voltada para aquele livro e para aquela história, para aqueles personagens, para tudo. Então, essa parte eu achei bem interessante, porque me deixou mais imersa. Ouro, Fogo e Megabytes foi publicado pela primeira vez em 2012 pela editora Gutenberg, e eu tô aqui só esperando os próximos serem lançados, porque
gente, com certeza eu vou ler essa série até o final. Então, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos que possam gostar desse tipo de livro também. Se vocês quiserem me acompanhar nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar elas aparecendo aqui embaixo. Lá no Instagram, vocês podem me acompanhar, eu faço alguns posts sobre livros, sobre o canal. E no Scooby eu faço meu histórico de leitura em tempo real e resenhas de alguns livros que às vezes eu não trago aqui pro canal. Nessas duas redes sociais, vocês também podem interagir comigo. Não se esqueçam, qualquer coisa que vocês forem comprar na Amazon, por favor, comprem pelo meu link. E agora eu vou ler a página 31 desse livro, então continue aí! Precisou olhar para o alto para enxergar o muro da escola. O motivo de sua incursão idiota pelo terreno baldio não poderia estar muito longe. Uma bola de futsal não quicaria tanto assim, mesmo após rolar e despencar pelo barranco, como Anderson. Então, um rosnado veio do meio do mato. Anderson procurou pelo chão a primeira coisa que lhe servisse para se defender de um cão raivoso, se bem que o rosnado era rouco e grave e pouco audível, como nuvens carregadas com tímidas ameaças de chuva. Um graveto grosso e informe serviu de porrete improvisado. Imaginou-se em Esgarth, o elfo Shadow, preparando-se para enfrentar um lobo gigante à espreita. O mato à sua frente se mexeu, a fonte do rosnado logo atrás da cortina verde de grama crescida. Anderson esqueceu-se de pronto de Shadow, Esgarth e de sua espada élfica. Só então percebeu como sua boca estava seca e sua língua áspera como uma lixa. A bola irrompeu da mata, murcha e suja, a uns 4 palmos do chão, presa entre as mandíbulas afiadas de algo que não era nem um cão do mato, nem um lobo gigante de Esgarth. Anderson não teve muito tempo para prestar atenção na criatura quadrúpede que carregava o objeto disforme na boca. Para o melhor dos efeitos, era um guaxinim tonificado, ou um urso do tamanho de um cabrito. Pelo pouco que o garoto sabia, não existiam ursos em Minas ou em qualquer outro lugar do Brasil, nem pequenos, nem médios, nem grandes ou gigantes. Logo, Anderson não fazia noção do que era aquela coisa que encarava, segurando uma bola que murchava gradualmente entre os dentes pontiagudos e amarelos. Pelos curtos alourados revestiam todo o seu corpo e cauda longa, com exceção das patas dianteiras que lembravam estranhamente uma mão humana de 4 dedos, da região do focinho achatado e ao redor dos olhos. Os olhos eram azuis, como pedras preciosas incrustadas naquela cara larga, por detrás da bola que esvaziava mais a cada segundo. A câmara perfurada fazendo um assobio agudo e contínuo. Anderson estava morrendo de medo e morrendo de curiosidade. Nunca essas duas sensações andavam de mãos dadas, mas os olhos daquele bicho estranho pareciam amarrar o pavor e a fascinação com um lindo laço de presente azul e faiscante. Sim, os olhos faiscavam. Fagulhas azuladas como fogos de artifício saltavam também no lombo do animal. E a cauda acendera na ponta como uma forte chama parecida com